Nós estamos aqui com Glenda Moreira, uma referência em geriatria. Nós vamos conversar com ela exatamente sobre esse futuro. Nós vamos envelhecer, nós vamos ter cada vez mais uma longevidade. E o que a gente pode fazer, doutora Glenda, para a gente ter esse futuro, essa longevidade, para a gente ter mais saúde? Mudou alguma coisa nesses últimos anos? Nossa, muita coisa. E eu acho que ainda precisa mudar muito também, porque a gente está muito acostumado a entender vida sem essa longevidade tão real. Ela não é nova, a gente já tem mais de algumas décadas que a gente está nessa transição demográfica que diz que eu vivo mais quando nasço. Porém, ela é novidade ainda para muitos de nós, né? Como é que eu vou fazer para viver esses tempos de vida diferentes? Eu tenho alguns pacientes que dizem nomes muito engraçados e um deles falou assim: como é que eu faço para viver o quinto quintil, hein? Né? Então, assim, como é que a gente vai viver isso? Você está se ocupando disso hoje? Você tem falado sobre isso, a gente está falando aqui, mas eu, Glenda, você, Evaldo, como é que a gente vai pensar nos próximos 25 anos? A gente vai estar na mesma potência que hoje? Acho que essa é a grande novidade do cuidar de saúde. Não só no diagnóstico, na doença, também, né? Precisa estar também vinculado a isso, mas é o que a gente está muito acostumado. E a novidade é sair só da doença e entrar a ideia que a doença está em alguém. Então, essa planta está num vaso. Então, como é que é esse vaso? Então, eu, Evaldo, eu, Glenda, está num mundo, num planeta, numa situação econômica, numa pandemia. A gente precisa deixar registrado tudo isso, né? Quais são as próximas etapas para essa saúde tão desejada, essa longevidade tão falada? E alguns slogans, inclusive, longevidade ativa e feliz. Uau! Esse é um sonho de consumo, né? Parece que eu vou para Disney. Exatamente. Na tua concepção, as pessoas estão preparadas para essa longevidade? Isso começa quando? Ela tem que começar a se preocupar, porque as pessoas querem chegar com 70, 80, 90 anos, mas com energia, entende, de 40, com a potencialidade de 40 e com a conta bancária de 40. A gente quer estar muito nesse caminho ilusório às vezes, mas quando é que começa? Agora. Agora aos 30, é assim que eu começo a envelhecer. Biologicamente, a gente tem mesmo assim, uma alteração fisiobiológica no processo de envelhecimento natural, porque somos vivos. Então, todos os seres vivos obedecem isso, é inevitável. Seremos sim longevos, ou se chegarmos lá, viveremos 70, 80, 90, 100 anos. Mas a gente fica nessa expectativa que você falou. Eu fico vivendo o lá como eu estou hoje, aos 40, 46, 53. A minha potência não será a mesma. Sim, é uma etapa que, a partir do momento que ela se aproxima, ela entra em alguns declínios e alguns desafios. Ela não pode ser dita como a melhor fase da nossa potência de autonomia. Porém, é uma fase de muito investimento agora, inclusive econômico, né? Como é que eu estou fazendo minhas poupanças? Aí eu falo das poupanças, a gente pensa logo em finanças. Mas que poupança eu tenho social? O que é isso? Que pessoas me cercam hoje que eu alimentarei para me cercarem no futuro? Uma poupança familiar. Que afetos eu guardo hoje? Que afetos eu trabalho hoje em mim, né? No autoconhecimento, no conhecimento de quem me cerca, para quando eu precisar. Então, essa intenção é uma novidade. Essa é uma forma da gente sair dessa ilusória longevidade ativa e feliz e agir para que ela realmente aconteça, na potência que ela puder ser. Tem coisas que nós não vamos controlar. Doenças agudas, sim, quanto mais envelhecemos, vamos mais risco de doenças agudas e crônicas. Hipertensão e diabetes fazem parte das crônicas. Risco de AVC, vou ter Alzheimer ou não vou ter? Vou ter Parkinson ou não vou ter? Então, tem coisas que estão na minha e na tua genética, mas que essa epigenética, que é essa coisa que está fora dos meus DNAs, é a minha responsabilidade. É minha responsabilidade única, não, mas dessa rede social que eu falei, dessa comunidade que a gente luta tanto, né, do ponto de vista social, que oferte condições de uma boa vida. A gente ganhou muito, né, Valdo? Eu acho que se a gente lembrar disso que eu falei, se você lembrar dos seus avós e bisavós, a gente estava até falando um pouco sobre ancestralidade antes disso, eles tiveram desafios que nós não tivemos mais. Seca, fome, ausência de condições mínimas de qualidade de vida, como até mesmo questões sanitárias. Hoje a gente é mais longevo por isso.
por ações de comunidade mesmo, ações de instituições que fizeram com que a qualidade de vida humana melhorasse. Mas aí eu chamo a atenção que, para mim, Glenda, eu tenho que começar a pensar hoje, ou antes, nesse acordar para os meus 60 anos. O que é que eu vou estar fazendo lá? Eu vou ter a mesma potência econômica? Eu vou ter a mesma reserva, meu salário? Como estão meus filhos? Pequeninos? Não. Voos alçados e o meu voo? Pode ter um outro voo, 60? Então isso a gente começa a pensar agora mesmo. Você percebe neles, essas pessoas já têm 70 anos, eles relatam alguma coisa, se eu fosse mais novo eu teria feito alguma coisa diferente? Quando a gente abrange essa parte do nosso ser, que não é só o diagnóstico, as pessoas até chamam, você é psicóloga também? Enfim, não é isso. É porque o centramento do cuidado é nesse contexto todo. O indivíduo não é 2, 3. Ele não é uma doença do rim, uma doença do coração. Ele é o fulano, nome tal, que tem tudo isso nele. E por que eu estou chamando isso a atenção? Porque na hora que eu chego no consultório é natural. Estou aqui porque minha memória não está legal, né? Ou então estou aqui porque a dor, porque o diagnóstico, porque me disseram, porque eu estou com medo de Alzheimer, enfim, as queixas são todas essas, mas qual a necessidade que está por trás dessa queixa? Geralmente essa queixa vem porque você quer sim estar melhor. E aos 70 anos, os grandes arrependimentos, você falou em 70, né? Mas vamos usar esse número então, me parece ser, na maioria das vezes, que existem também pessoas que não têm essa sensação e têm uma gratidão muito grande pelo que fizeram e puderam fazer, e isso é um outro ponto que eu queria que a gente puxasse, o que é que a gratidão faz com a saúde. Mas quando eu não tenho essa sensação de gratidão, vem esses arrependimentos da coisa que eu não fiz, e isso perpassa pelo presente com muita doença somática. E os arrependimentos em geral são, eu poderia ter dado mais atenção a algumas áreas que não necessariamente são materiais, posso dizer assim. Poderia ter dado mais carinho, afeto, ou recebido mais, ou ter investido melhor o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas ações para que hoje eu tivesse uma rede de apoio melhor. Acho que isso existe. Porém, eu falo do outro ponto, que é o que modifica. A partir do momento que eu agradeço e sei o valor do que veio atrás, a gente falou da ancestralidade há pouco, né? E sim, da inexorabilidade do tempo, ok, eu tenho 99, mas eu sei que vou embora, mas o que eu posso fazer hoje para eu estar bem hoje, para os meus amados estarem bem hoje? Agradecer todos os erros, acertos, arrependimentos, porque se não fossem eles, não estou aqui. Então, esses que não se queixam, Evaldo, é que me ensinam mais do que eu faço por eles. A gratidão e a sensação de potência, mesmo aos 90, aos 80, aos 70, e de que eu posso sim, e eu sou grato pelo estar aqui, tem sido o meu maior ensinamento quando essas pessoas trazem. E eu acho que essa é a grande regra. Vamos voltar lá para a juventude atualmente. Você acha que a juventude hoje em dia, ela está preocupada com isso? Eu acho que nunca esteve. Né? Eu acredito que os hormônios, inclusive, dessa etapa de nossa vida, não nos permitem tanto uma preocupação com a longevidade. Falando em neurociências, quando a gente faz aquela puberdade, a puberdade todos conhecem como a fase onde a transição hormonal, eu saio de uma infância para uma etapa pré-adolescente. Eu tive presente num grupo de pesquisadores com neurociência de adolescentes, uma época dessa, num evento muito bacana que, enfim, não está acontecendo pela pandemia, mas eles trouxeram imagens incríveis, né, de como a gente tem uma expansão de neurônios. Você sabe aquela árvore que você poda de quando em quando, por ela ficar bonitinha? Quando os hormônios da gente mudam, a gente expande o neurônio, parece uma árvore que cresceu desarvoradamente, sabe? E isso, imagine se tem essa imagem, imagina a quantidade de hormônios, neurotransmissores e confusão. E a adolescência, ela é uma etapa, ou juventude, é uma etapa de muita não antecipação de consequência. Isso é neurológico. É muito presente. É muito agora, e eu não consigo enxergar o mais na frente. Então, essa antecipação de consequências, nosso encéfalo consegue atingir, não sou eu a detentora do poder desse conhecimento inteiro, mas em 30, 33 anos. Imagina.
né? Então, antecipar a consequência, ou seja, eu vou bem ali, vou atravessar aquela rua, eu vou usar moto sem capacete, enfim, várias outras questões que envolvem saúde, vida ou morte. É por isso que nessa etapa são as causas externas de morte campeãs. Por isso que nessa etapa o uso e abuso de drogas ilícitas campeãs, né? Então, por quê? Porque é uma etapa de muita experimentação, é uma etapa naturalmente assim. Sem dúvida, nós mais idosos, sem dúvida, nossos ancestrais, sem dúvida, a história da nossa família, quando mais maduras e bem conduzidas, a gente consegue, talvez, dar um chão e um lastro para essa fase da vida. Então, quando tu me pergunta, os jovens estão preocupados com isso? Não, acho que não vão. Mas nós, por isso que temos pais, tios ou responsáveis, né? E aí eu faço esse apelo, então, já que falamos neles. Eles vão ser os nossos médicos, eles vão ser os nossos terapeutas ocupacionais, nossos repórteres, entrevistadores, enfim, né? E como é que eles estão se cuidando hoje? Então tem muita coisa que eu acho que eles já podiam ouvir, sim. E a partir do momento dos 20 e pouco, quando eu começo a apresentar aí um pouco mais de entendimento desse futuro que eu posso chegar, eles vão chegar com um envelhecimento muito mais factível, de estar bem sucedido até antes mesmo de envelhecer. Você acha que o uso dessa tecnologia, a partir de agora, desse século 21, exatamente a partir de 2021, ela vai facilitar mais essa nossa qualidade de vida no futuro? Acho que já está facilitando, mas está passando vai passar por uma etapa, como tudo, de transição entre o excesso e a escassez. Então, se não fosse ela, durante uma pandemia dessa, como estaríamos em muitas questões? Eu lembro muito antes, a gente, não, sair do celular porque a vida virtual está atrapalhando, né? E a pandemia trouxe a vida virtual, é essencial, é necessária, e a gente começou a aprender que o excesso é ruim. A gente começou a aprender com isso. Então, penso que em um tempo muito curto, a gente vai ter o equilíbrio entre saber lidar com a tecnologia, até onde ela pode ir. Limite, margem. Falo um pouco disso, assim, eu gosto de falar até em casa. Sem margem, o rio transborda. Então, na hora que a gente entrar nessa margem legal, e a gente está aprendendo com isso tudo que a gente está vivendo, só tem a crescer. Encurtou caminhos. Acho que a gente hoje, o planeta Terra não está pequeno. Muito mais, né? Doutora Glênia, recentemente eu comecei a ler um livro que eu achei muito interessante o título. Eu queria saber a sua opinião sobre esse título. O título do livro chama-se o seguinte, A Promessa de Imortalidade. Você acha que a mortalidade do corpo, do físico, não estou falando de espírito. Você acha que atualmente, com toda essa tecnologia, nós seremos seres fisicamente imortais? Hoje não dá para pensar em imortalidade neste corpo. Como você frisou, fisicamente. Eu posso dizer que imortal somos, né? Então, energia que se transforma, isso já está descoberto há muito tempo. Mas nesse corpo a gente se transformará. Essa transformação vai permitir que eu habite esse corpo, então, por 200, 300, 1000 anos? Nesse momento, não. Nesse momento não vejo caminhos para tal, mas pode ser que a gente esteja num processo, né, de adquirindo competências que, para mim, são muito mais no nível de neuroplasticidade, de autoconhecimento, de física quântica, que a gente realmente perdure por um tempo muito longo, mas com qualidade. Porque quando tu me falou o título, eu já tremi aqui, porque eu imaginei, uau, eu com 100, 200 anos nesse corpo, vai estar uma coisa assim de filme de zumbi, né? Porque ele não consegue hoje lidar com isso, né? E vocês, talvez, ouvintes, já tenham assistido um filme antigo chamado O Homem Bicentenário. Já viu esse filme? Não. Incrivelmente, trago uma novidade para você. Achei que não era. Mas esse filme traz exatamente a imortalidade como algo, quando atingido, ruim. Então, eu fiquei curiosa do título, quero tentar entrar, pelo menos, numa resenha desse livro, mas por quê? Chega um tempo onde não há mais algo a construir. Chega um tempo onde você, sendo imortal sozinho, por exemplo, que se traz esse filme, e as pessoas que tu ama foram embora desse corpo, desse tempo, então isso começa a não ter mais sentido. E esse filme traz algo importantíssimo, que é a conexão. Nós somos extremamente conectáveis. A nossa essência é o outro. Não dá para não ser. E sendo assim,
Só se realmente fosse algo universal, que hoje não é. Então, é isso que eu penso. Acho que hoje não, fisicamente, mas universalmente todos são eternos, enfim, do ponto de vista de energia e de física quântica, que é outra paixão. E para a doutora Glenda, qual o segredo de uma saúde plena? Eu concordo com este homem, acho que a família que te ensina. Quando eu digo família, são os meus amados, biológico ou não. Então, você é família, você me ensina, né? Você está na minha história, na minha biografia. Então, o respeito a todo esse processo de quem vem, quem aparece no teu contexto de vida, que vai te apoiando para chegar lá melhor. Então, nos dias, e tem muitos dias, ainda mais agora na pandemia, onde a gente está exausto fisicamente não, mas emocionalmente, até moralmente, falo isso e deixo esse registro da pandemia, Covid-19, de como a gente tem vivido ela, como a gente tem deixado muito claro o que é ser humano, né? Essa heterogeneidade de vontades, desejos e de como a gente lida com as perdas e com a perda do outro. Então, dentro dessa dor inteira, dessa exaustão, o que me liga de novo, que faz minha mitocôndria encher de energia, mais uma vez indo lá na célula, é o amor mesmo, é vontade, é amor que eu recebo. É amor que eu recebo, e quando eu recebo, eu lembro. É como se fosse a lenha da fogueira. Então, amor. Glenda, você falou uma coisa que eu acho interessante. Quando você falou que nessa questão de amor, de compaixão, de física quântica, eu percebo que a medicina parece estar dando uma virada. Não sei se vem uma quebra de paradigma muito grande, mas hoje a gente ouve falar de medicina vibracional, de medicina quântica, de telemedicina, nanomedicina. Então, na tua concepção, está vindo essa mudança, a medicina está mudando para ver o homem nessa percepção mais holística, nessa percepção mais espiritual e tirando essa relação, como se físico fosse uma coisa e espírito fosse outra, e conseguindo unir, que nem a física quântica. Isso. Então, assim, quando você já fala, já é isso mesmo. É isso que a gente vai viver e eu ainda quero ter anos para ver as pessoas que eu meio que ajudo a formar na medicina, que a gente está falando de medicina, a gente está falando de médicos para médicos, mas a medicina é justamente um ponto só de algo muito maior, que é o cuidado integral à saúde. As medicinas integrativas, né, que envolvem o outro que não é célula, que envolvem o que envolve a célula, né, que é a física quântica, que é a energia, magnetismo, enfim, questões que vão sim conduzir. A quântica já prova isso. Estava comentando um dia desses sobre que nós, ocidentais, a gente precisa provar cientificamente que isso acontece para poder usar, né? Então, eu vou pegar o adendo da meditação, por exemplo. A meditação, por muitos ainda pode dizer, não sou disso não. Eu já ouvi de profissionais de saúde, não sou disso não. Como assim não sou disso não? O que é? Qual a crença que você tem isso? Não, isso é coisa de religião. Aí, mas o que é que tem religião? Então, a gente precisa ir cavando nas nossas falas, por que eu falo isso? De onde vem isso? Porque, assim, religião é um canal de comunicação com a sua espiritualidade, ok? Meditação, aí o Ocidente trouxe e provou, justamente quando eles viram que são mais felizes lá porque meditam. Vamos ver o que é. Aí viu-se o que a meditação traz do ponto de vista de neurociência. Temos livros, estudos, isso não é mais dúvida. Então a meditação aumenta o hipocampo. 20 minutos, 2 vezes ao dia. Meu hipocampo, aquele lugarzinho da memória, aumenta em tamanho e em função. Então, quando a gente prova isso aí a gente consegue ir quebrando esses paradigmas. Então, eu saio de consultório escrevendo em receita. Não só faça meditação e pronto, mas faz sentido para ti fazer meditação? Não, mas por que tu pensas isso? Vamos pensar juntas? Eu mostro, evidencio, dou sentido. A pessoa se sentir acolhida na sua necessidade, pode ser que faça. Então, a medicina integrativa, todas essas coisas que você falou, elas estão para ficar, é inexorável que fiquem, que continuem, que façam parte. E que, se a gente conseguir 1% da população mundial entendendo o ser humano dentro da atenção à saúde como um todo, a gente muda muito o nosso futuro, né? Então, acho que isso sim, não respondendo a tua pergunta, não volta para trás. Porém, tudo que é novo cai no abuso, no charlatanismo. Então, acho que é só os cuidados para entender o que tudo é, o que tudo tem sentido, né?
Mais uma vez, somos ocidentais, precisamos dar essa comprovação científica e vamos em frente, integrando o conhecimento para viver bem, né? Melhor, feliz, longevos. Realmente, eu acho que talvez que isso aconteça em menos tempo, né? Eu me reporto agora no caso da acupuntura, que quando ela começou aqui no nosso país, da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, era uma coisa que era abominada pela medicina. E entre esse período, de 1950 até 2017, quando eles colocaram para ser votado que a acupuntura era um ato médico, foram 75 anos. Veja, a gente está comentando sobre diagnósticos e a maioria da população procura os seus doutores apenas. Eles não têm ainda como validar tudo isso que a gente comentou, porque não faz parte da sua educação. E aí eu já entro no outro ponto. Educação. Que educação temos? Por que estamos desse jeito hoje, né? Quando eu falo educação, não é aprender 2 mais 2 igual a 4, não. Então, assim, é exatamente como reaprender, né? Então não só se joga fora o que se tem, mas como eu abrir canal para entender que tudo é essa fluidez e que depende sim da minha mente, o poder de construção do meu dia, do meu momento, do meu agora. É muito comum a gente pensar assim, pô, isso acabou de acontecer um negócio que foi inusitado. Vou contar uma historinha, acabou de acontecer. Puf, faltou luz, eu estava no meio de um atendimento de telemedicina, que hoje é algo possível pelos nossos conselhos, legalizado e tudo. Então, pessoas no interior que não puderam vir começaram a fazer listas para que a gente possa colher demandas dentro do limite da telemedicina. E estava lá, acabou a luz. Em outros tempos, eu ia entrar em processo de angústia, desespero. Não estou dizendo que ela não vem, né? O susto, o medo, a ansiedade. E agora? Respira. Tudo embaixo desse tempo já aconteceu um dia. Qual é a solução? A solução, vamos pensar, divide com quem tu tá do lado, incluindo aí minhas filhas que estavam em AD. Mãe, tal, isso, aquilo. Resolvemos. Todo mundo, mala pronta agora, casa dos avós. Casa dos avós? Tem luz aí? Tem, tô chegando. Então, veja, as soluções são construídas quando você consegue ter consciência e conhecimento de algo que te ancora. Então, para a saúde é a mesma coisa. Por que no consultório chegam gratos? Que me ensinam mais do que eu dou a eles às vezes, digo isso. Mas enfim, eles dizem que não, que a gente apoia muito, né, como nossos remédios, prescrições. Mas os pacientes que chegam gratos ensinam isso pra gente, que chegam aos 70, 80 e olham para trás, minha filha, que eu já passei, eu sei que eu construo, apesar de. Né? Então, nonagenário, 99 anos, tal coisa aconteceu. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Né? Então, a gente precisa ter mais consciência, plenitude do agora, calma, respirar e usar a medicina integrativa, sim, acupuntura, meditação, reiki, né? Tudo que possa te energizar, ligar a tua mitocôndria, colocar um bom gás nela, sem excesso, senão vira transtorno bipolar. E aí a gente chega junto. Bem, eu acho que sim. Acho que a gente vai envelhecer bem, Evaldo. Conversamos aqui com a doutora Glena Moreira. Aprendemos muito, cara. Vocês viram a quantidade de informação que ela nos trouxe, que cada informação dessa daria uma outra entrevista para a gente falar sobre muita coisa. Certamente ela virá falar muito mais sobre esse tema. Tá? Obrigado, doutora Glena. Muito bom ter você aqui conosco. Muita honra de ter aqui essa presença tua, esse convite. Eu fiquei assim, quando me perguntaram, agora, onde, quando? Obrigada mesmo.